A realidade que experimentamos é apenas uma projeção de um campo maior de possibilidades. David Bohm. Era exatamente 3 da tarde no dia 25 de maio de 1979. O voo 191 da American Airlines estava prestes a decolar de Chicago com destino a Los Angeles. Mas ele nunca chegou ao seu destino. Apenas 31 segundos após a decolagem, o inimaginável aconteceu. O maior desastre aéreo da história dos Estados Unidos. Entre as 272 vidas perdidas, estava a de um dos maiores cientistas no campo da consciência humana, Itzhak Bentov. Itzhak Bentov foi um inovador na pesquisa sobre a consciência humana e na interseção entre ciência e espiritualidade. Mesmo sem formação acadêmica formal, sua curiosidade o levou a desenvolver invenções revolucionárias como o cateter cardíaco guiável. Ele também fundou uma empresa biomédica multimilionária que ainda existe atualmente. As pesquisas e experimentos de Bentov sobre o potencial humano e a natureza da realidade foram tão inovadores que chamaram a atenção da CIA. Durante as décadas de 1970 e 1980, no auge da Guerra Fria, a CIA conduzia projetos para explorar os limites da mente humana. O objetivo era utilizar habilidades como visão remota e telecinese para obter vantagens em espionagem e guerra psicológica contra a União Soviética. Nesse contexto, Bentov se tornou essencial. Suas teorias sobre a energia eletromagnética do corpo humano, sua relação com outras dimensões da realidade e a possibilidade de transcender o espaço-tempo atraíram o interesse dos pesquisadores da agência, que buscavam maneiras de expandir as capacidades ocultas da mente. Até que ponto as ideias de Bentov influenciaram esses experimentos? Que segredos ele teria revelado sobre a consciência para atrair o interesse de uma agência tão poderosa? Embora muitos documentos da época tenham sido classificados como secretos, Bentov se esforçava para compartilhar seu conhecimento com a humanidade por meio de livros e palestras. Ele acreditava que a compreensão da consciência era um passo fundamental para a evolução da humanidade. Infelizmente, foi enquanto se dirigia para uma dessas palestras na Califórnia que ocorreu o trágico acidente, interrompendo sua presença física entre nós. Mas será que ele sabia demais? Ou teria sido apenas uma cruel reviravolta do destino? Nos próximos minutos, vamos explorar as ideias enigmáticas de Itzhak Bentov sobre a realidade e a consciência. Suas visões sobre a estrutura vibracional da realidade nos levarão a questionar o que achamos que sabemos sobre o mundo. Além disso, abordaremos como essas ideias se conectam com a energia Kundalini e a misteriosa percepção do tempo como algo que pode ser alterado. Também aprenderemos uma prática proposta por Bentov para vivenciar essas teorias na prática. Por fim, descobriremos sua visão sobre o funcionamento do universo. Conhecido por seus amigos como Ben, Bentov ilustrava seus livros com desenhos feitos à mão, em um estilo único e bem-humorado. Por meio de suas pesquisas e das revelações obtidas em estados alterados de consciência, Bentov desenvolveu um modelo único que fundia conhecimento científico com intuição mística. Para Bentov, a realidade era holográfica, percebida como vibracional por natureza. Um conceito central que ele explorava era que tudo o que percebemos como realidade física tem sua origem em som e vibração. Esses fenômenos, profundamente conectados à essência do universo, se manifestam em oscilações rítmicas que, ao interagirem, geram padrões vibracionais que formam a estrutura do mundo físico. O som, assim como tudo no universo, é uma oscilação, um movimento que alterna entre pontos de repouso, como um pêndulo que balança de um lado para o outro, criando as vibrações que percebemos como realidade. Mas o som não é apenas mais uma vibração. É uma representação-chave de como as oscilações do universo interagem para formar o que conhecemos como realidade. Um exemplo claro dessa interação entre vibração e matéria
é o experimento de cimática, no qual frequências sonoras geram padrões geométricos em materiais como areia ou água. Isso demonstra como a vibração organiza o caos em formas coerentes e reconhecíveis, refletindo a maneira como a própria realidade é estruturada. Essa visão também encontra eco em um trecho bíblico. No princípio, era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1:1. Aqui, o Verbo pode ser interpretado como a vibração primordial que deu origem a tudo que existe, uma força que organiza o caos e dá forma à nossa realidade. Ao analisarmos um átomo, descobrimos que tanto os elétrons quanto o núcleo não são matéria sólida, mas campos eletromagnéticos em constante vibração. O espaço entre eles é vazio, semelhante ao vácuo interestelar. A razão pela qual conseguimos tocar objetos sem atravessá-los está no fato de que os elétrons em nossos átomos repelem os elétrons dos objetos que tocamos. Contudo, se pudéssemos acelerar suficientemente nossa vibração, seria possível atravessar qualquer coisa. É essa interação entre os átomos que nos dá a ilusão de que a matéria é sólida. Para Bentov, a realidade se apresenta como um campo oscilante, alternando entre repouso e ação, o que faz com que a percebamos de forma limitada. Ele via o universo como um holograma, um conceito que ajuda a entender a interconexão de tudo. Um exemplo clássico utilizado por Bentov é o de pedras atiradas em um lago. Cada pedra cria ondas que se expandem pela superfície da água. A interação dessas ondas forma um padrão de interferência. Se congelássemos a água nesse momento, poderíamos ver esse padrão e, iluminando-o com luz coerente, como a de um laser, seria possível recriar uma imagem tridimensional das pedras e suas posições. A essência do holograma está no fato de que toda essa informação do todo está contida em cada parte. Se dividirmos o holograma em pedaços menores, cada um ainda conterá toda a informação do padrão original. Isso reflete um dos métodos mais eficientes que a natureza desenvolveu para armazenar informações. E como costuma acontecer, quando a natureza descobre algo eficiente, ela o replica em diversos níveis, do microscópico ao macroscópico. Esse conceito holográfico é surpreendentemente refletido no cérebro humano. Nos anos 1970, Karl Pribram e David Bohm desenvolveram a teoria de que tanto o cérebro quanto o universo possuem uma natureza holográfica. Pribram sugeriu que o cérebro armazena memórias de forma distribuída, assim como um holograma. Isso explicaria por que memórias persistem mesmo em pessoas que tiveram partes do cérebro removidas devido a doenças ou lesões. Se substituirmos as pedras no exemplo por pessoas, o conceito permanece o mesmo. Assim como as pedras, os humanos emitem informações constantemente por meio de pensamentos, ações e emoções. Esses campos de informação interagem, criando um holograma, um padrão de interferência que conecta a consciência humana de maneira unificada. Podemos afirmar que a consciência humana é, em essência, um vasto holograma de informações compartilhado por toda a humanidade. Fenômenos como telepatia e intuição seriam manifestações dessa interconexão profunda. No fundo, somos uma só mente, uma consciência unificada. As implicações dessa ideia são impressionantes. Tudo o que fazemos e pensamos não afeta apenas a nós mesmos, mas influencia também os outros ao nosso redor. Um exemplo claro desse princípio é o da ressonância simpática. Imagine dois violinos afinados na mesma frequência. Se uma corda de um violino é tocada, a corda correspondente no outro violino vibrará, mesmo sem ser tocada. Isso ocorre porque ambos estão em sintonia, permitindo que a energia seja transferida facilmente entre eles. Um fenômeno semelhante é observado com pêndulos de relógios. Quando vários relógios com pêndulos do mesmo tamanho são colocados na mesma parede, eles acabam se sincronizando, mesmo que inicialmente estejam fora de sincronia. Esse alinhamento ocorre porque uma quantidade mínima de energia é transferida através da parede, fazendo com que os pêndulos entrem em harmonia. O mesmo princípio se aplica aos seres humanos.
As vibrações, pensamentos e emoções de uma pessoa podem influenciar aqueles que estão ao seu redor, alterando seu estado vibracional. Dependendo do ambiente ou das pessoas com quem interagimos, nossas próprias vibrações podem ser afetadas. Certos indivíduos, como mestres espirituais, possuem uma consciência elevada ou uma frequência vibracional alta. A simples presença dessas pessoas pode elevar a vibração daqueles ao seu redor. Um exemplo é o sábio indiano Ramana Maharshi, cuja serenidade e paz interior transformaram profundamente as pessoas que estiveram perto dele, causando mudanças em seus estados de consciência. Como podemos ver, o princípio da ressonância não afeta apenas o ambiente físico, mas também o corpo humano e suas energias. Assim como violinos ou pêndulos, nossos corpos também são compostos por elementos ressonantes. Isso está diretamente relacionado aos estudos de Bentov sobre a energia Kundalini, uma força que, ao ascender pelo corpo, harmoniza a nossa frequência interna e cria um estado de ressonância. Itzhak Bentov dedicou parte de suas pesquisas a compreender como o sistema nervoso humano, responsável pela percepção da realidade física, está ligado à evolução da consciência. Um dos temas centrais de seus estudos foi a energia Kundalini, descrita nas tradições orientais como uma força que ascende pela coluna vertebral, ativando centros de energia, ou chakras, e expandindo a percepção. Bentov explicou que, conforme essa energia sobe, ela harmoniza as frequências do corpo, criando um estado de ressonância. No entanto, esse processo pode ser desconfortável, especialmente se encontrar bloqueios no caminho. À medida que a energia Kundalini remove essas obstruções, muitas vezes de forma intensa, ela libera tensões acumuladas, permitindo um estado de percepção ampliada. Ele também via o corpo humano como um conjunto de osciladores que vibram em uma frequência próxima de 7 Hz. Normalmente, esses osciladores não estão sincronizados. Contudo, quando o coração, o cérebro e outras estruturas do corpo operam em harmonia nessa frequência, eles entram em ressonância. Essa ressonância não apenas harmoniza as frequências do corpo, mas também o sincroniza com a vibração da Terra, conhecida como ressonância Schumann, que tem uma média de 7,83 Hz. Esse vínculo estabelece uma conexão profunda entre nossa fisiologia e o batimento cardíaco do planeta. Em um de seus experimentos, Bentov mediu as microvibrações de uma pessoa conectada a um balistocardiograma durante uma meditação profunda. Ele observou que a respiração quase cessava e o padrão cardíaco assumia a forma de uma onda senoidal. Bentov chamou isso de síndrome da Kundalini. Esse estado de ressonância unifica as vibrações do corpo inteiro e sincroniza os hemisférios cerebrais. Quando o corpo inteiro ressoa em harmonia, as propriedades piezoelétricas do cérebro são ativadas, estimulando a glândula pineal e conectando-nos a planos superiores da realidade. Embora essa explicação seja simplificada, ela oferece uma visão fascinante da profundidade das pesquisas de Bentov, que apresentam muitas similaridades com estudos contemporâneos conduzidos por figuras como Joe Dispenza. Essas descobertas abrem caminho para entendermos como a ressonância entre nosso corpo, a Terra e o Universo pode influenciar nosso estado de consciência. Bentov comparava o tempo a um pêndulo que oscila entre movimento e repouso. Ele acreditava que, aproximadamente 14 vezes por segundo, ou seja, a 7 Hz, alternamos entre a realidade física que percebemos em movimento e momentos de repouso onde o absoluto reside. Esse processo acontece de maneira tão rápida que não temos consciência de quando ocorre. Por isso percebemos apenas a realidade material, sem nos darmos conta dos momentos em que habitamos o repouso. Contudo, Bentov propôs que, se conseguirmos posicionar nossa consciência nesses momentos de repouso e expandi-los, podemos transcender as limitações do mundo material e alterar nossa percepção do tempo. Ele sugeria que isso poderia ser alcançado por meio de práticas como a meditação. Foi exatamente isso que Bentov conseguiu fazer: explorar outras realidades nesses momentos de repouso, trazer informações obtidas nesses estados e compartilhá-las com o mundo. Quando uma pessoa se torna consciente desses momentos de pausa, quando o movimento cessa, a consciência se expande,
e a percepção do tempo se transforma. Aqueles que vivenciam essas experiências frequentemente descrevem a sensação de que o tempo parou ou desacelerou drasticamente. Para ilustrar esse conceito, Bentov criou um diagrama que ajuda a entender como o tempo objetivo, aquele que medimos com relógios, e o tempo subjetivo, aquele percebido pela consciência, podem divergir. No diagrama, o tempo objetivo é representado como um fluxo linear, passado, presente e futuro, enquanto o tempo subjetivo pode se inclinar ou desviar, dependendo do estado de consciência. Em estados alterados de consciência, como meditação profunda, sonhos lúcidos, experiências fora do corpo ou sob o efeito de substâncias psicoativas, essa inclinação entre o tempo objetivo e subjetivo pode aumentar. À medida que isso ocorre, um segundo objetivo pode ser percebido como 2 segundos subjetivos, dobrando nossa percepção do tempo. Se essa inclinação continuar a crescer até que o tempo subjetivo se torne quase paralelo ao espaço objetivo, Bentov sugeria que alcançaríamos um estado onde o tempo e o espaço, como os conhecemos, deixariam de existir. Nesse ponto, estaríamos presentes em todos os lugares ao mesmo tempo, transcendendo as limitações da realidade material. Ele chamou esse estado de samadhi, a expansão máxima da consciência, onde ela se estende por todo o universo e acessa a fonte do holograma. Bentov desenvolveu uma técnica curiosa e divertida para observar nossa capacidade de expandir o tempo subjetivo. A prática é descrita em detalhes em seus livros. Primeiro, coloque um relógio de ponteiros à sua frente e relaxe. Em seguida, observe o ponteiro dos segundos enquanto ele se move. Absorva o ritmo com que ele avança, sem esforço. Agora, feche os olhos e visualize-se participando de sua atividade favorita. Seja o mais detalhista possível na visualização. Se imaginar que está deitado em uma praia, sinta o calor do sol, o som das ondas e a textura da areia. Quando sentir que estabilizou sua visualização, abra os olhos lentamente e observe o relógio de forma despreocupada, como se fosse apenas um espectador. Se feito corretamente, você pode notar que o ponteiro dos segundos parece parar ou desacelerar. Pessoas que conseguem realizar essa prática relatam a sensação de parar o tempo. No entanto, ao sentir surpresa ou emoção, o ponteiro volta imediatamente à sua velocidade normal. Para obter resultados consistentes, é essencial manter a atenção e a presença mental na visualização enquanto observa o relógio de forma desapegada. Bentov acreditava que essa experiência ocorria porque a mente observadora, responsável por interpretar os estímulos captados pelo cérebro, se desconecta temporariamente. Durante esse período, a consciência pode estar em outro lugar, como a praia imaginada. Quando retorna ao corpo, o tempo parece voltar ao normal. A teoria do ovo cósmico de Itzhak Bentov é uma das ideias mais fascinantes de suas pesquisas, oferecendo uma perspectiva única sobre a origem e o ciclo eterno do universo. Segundo Bentov, o universo teria começado como uma esfera comprimida de matéria e radiação dentro do que ele chamou de protoespaço. Esse ovo cósmico eventualmente explodiu em uma única direção, dando origem às estrelas e galáxias que se formaram em uma estrutura em forma de toroide. Conforme o universo se expande, seu ritmo desacelera e, eventualmente, toda a matéria retorna ao ponto de origem, reiniciando o ciclo. Esse processo para Bentov é contínuo. Morte, renascimento e expansão em uma eterna dança cósmica. Dentro dessa teoria, Bentov introduziu os conceitos de buracos negros e buracos brancos. Os buracos negros seriam responsáveis por atrair a matéria para si, enquanto os buracos brancos representariam o ponto de liberação dessa matéria, possibilitando o início de um novo ciclo de criação. Assim, nosso universo teria emergido de um buraco branco, que, por sua vez, seria o oposto de um buraco negro em um universo anterior.
Esse fluxo cíclico garante que a matéria que compõe o universo seja constantemente reciclada. A cada volta no ciclo, a matéria é homogeneizada e reenergizada, pronta para dar início a um novo ciclo evolutivo. Bentov também acreditava que a consciência segue esse mesmo padrão cíclico. À medida que o universo se expande e se contrai, a consciência evolui junto com ele, retornando à fonte original ao final de cada ciclo. Esse movimento constante reflete a natureza rítmica e eterna do cosmos, onde tudo, desde a matéria até a consciência, se expande, evolui e retorna em perfeita harmonia. Para Bentov, a realidade física que percebemos é apenas uma manifestação de uma consciência maior, que se desdobra em diferentes níveis para conhecer a si mesma. Em outras palavras, o universo é um reflexo da consciência, e nossa percepção do que chamamos de realidade depende diretamente do nível de desenvolvimento da nossa própria consciência. Itzhak Bentov nos deixou um legado fascinante que conecta ciência e espiritualidade de maneira única. Suas teorias nos desafiam a reavaliar o que entendemos sobre a realidade, o tempo, a consciência e até mesmo o próprio universo. Se quiser conhecer uma história tão intrigante quanto a de Bentov, assista ao vídeo que aparece em sua tela agora e conheça uma das figuras mais enigmáticas nos estudos da expansão de consciência e espiritualidade. Espero que as informações apresentadas neste vídeo tenham sido úteis e enriquecedoras. Se algum dos tópicos discutidos chamou sua atenção e você gostaria de explorá-lo mais a fundo, deixe seu comentário abaixo. Será um prazer criar novos conteúdos baseados em seu interesse. Obrigado por assistir até o final e até o próximo vídeo.